Observou em Números, é estabelecido as cidades refúgio, e em Josué nós vamos ter uma menção a respeito dessas cidades refúgio. E essas cidades refúgio fala muito a respeito de mim, de você. Tem algo muito importante que eu e você precisamos aprender, receber no nosso coração, para que nós possamos ainda seguir mais confiantes a cada dia na nossa caminhada com o Senhor. Amém? Josué, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Aleluia. Aqui nós temos em Josué esse registro dessas cidades refúgio. E hoje eu quero falar sobre elas e a importância delas para nós hoje. Por que essas cidades foram estabelecidas ali por Deus, através de Moisés? Simplesmente para oferecer escape para quem estava ali sentenciado à morte. Então, de certa forma, esse é um assunto que diz respeito a todos nós, porque todos nós estávamos sentenciados à morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de um Salvador. Todos precisam de um refúgio. Então veja, essa era a minha condição, a sua condição, talvez é a condição de alguém que nos visita, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, ainda não entregou a sua vida a Cristo, ao Senhor Jesus. Mas qual que é a nossa reflexão hoje? É por que essas cidades refúgios são tão importantes? O que elas significam para nós, a salvação de Jesus? Deixa eu fazer aqui uma observação. Os irmãos sabem, toda a Bíblia, toda a Escritura é palavra de Deus, amém? Para a nossa edificação, para a nossa instrução. Então, tanto o Velho quanto o Novo Testamento são palavra de Deus, é palavra de Deus. E você precisa aprender como abordar a palavra de Deus, principalmente o Velho Testamento. Talvez você pode ouvir alguém dizendo que o Velho Testamento foi anulado, e não foi. Isso é conversa completamente equivocada, fora. Toda a Escritura, Velho Testamento e Novo Testamento, é palavra de Deus. O que você precisa aprender e entender é que o Velho Testamento ainda está ali numa aliança que já foi transicionada. O Velho Testamento está falando da velha aliança. Então, há muitas coisas, muitas práticas que existem ali, que hoje não se aplicam mais à igreja de Cristo. Ali no Velho Testamento não tinha igreja, tinha os judeus, tinha os hebreus,
mas não havia a igreja. A igreja, de fato, ela é estabelecida em Cristo, no Novo Testamento, mas numa nova aliança. E o que você precisa perceber sempre quando está lendo o Velho Testamento? Você precisa ver Cristo. Você precisa ter ali Cristo como chave. Cristo vai estar em todo o Velho Testamento, em forma de sombras, sementes, tipos, ok? Você vai ver Cristo em personagens, em manifestações, ali teofanias, ali muitas das vezes os personagens como José, você vai ver muitos outros ali representam, apontam para Cristo, Davi, o reinado de Davi. Então é importante você sempre enxergar Cristo. Se você não vê Cristo, você vai interpretar o Velho Testamento da maneira equivocada e isso vai gerar um conflito. Aí você vai ter conflito entre o velho e o novo. Por quê? Porque você não está abordando da maneira correta. Você não está olhando para a questão alegórica, mas sim apenas para a questão histórica. E a palavra de Deus precisa ser abordada ali, nesse aspecto alegórico e profético. Amém? A história tem ali o seu lugar, mas Deus não está preocupado em mostrar a história. Deus quer que você aprenda lições espirituais, proféticas, ok? Através de tudo aquilo que está escrito, e você precisa de discernimento espiritual para isso. Por isso é necessário que você sempre ore ao Espírito Santo, para que te dê discernimento e você consiga ali perceber o que está escrito, para não ser apenas uma história, que é muito fascinante. Todas as histórias da palavra de Deus são fascinantes, extraordinárias, mas se você ficar apenas com a história, você não vai ter ali aplicação espiritual e você vai ver que não é algo que tão relevante assim. Não passa de uma história fascinante, legal. Amém, queridos? Então, essa cidade, refúgio, aqui era esse abrigo para oferecer apoio, para oferecer proteção, abrigo para quem tivesse cometido homicídio. Mas que tipo de homicídio? Um homicídio não intencional. Eu vou te mostrar o texto, a palavra de Deus fala a respeito desse homicídio não intencional. Então, o Senhor estabeleceu isso lá em Números, capítulo 35, a partir do verso 22, olha lá. Porém, Números 35, a partir do verso 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Aleluia. Então aqui Deus ele estabeleceu o processo de como essas cidades deveriam funcionar. Então, primeiro, as 6 cidades refúgio, que são 6, foram espalhadas por todo o país para que ninguém estivesse muito longe de uma delas. Ou seja, ela estava sempre tinha uma cidade de refúgio próximo ali do povo de Israel, para que eles pudessem acessar e se refugiar caso houvesse cometido um homicídio ali dessa maneira, involuntariamente. Um acidente, não foi algo que de fato a pessoa quis, não foi deliberado o homicídio, ok? Lá em Josué 27 deixa claro essa questão. Nenhuma tribo estava ali muito longe do local de segurança, tá? Todas elas estavam ali muito próximas das cidades, tá? Algumas estavam localizadas ali sobre montes para que fossem ainda mais visíveis,
Tá bom? Em segundo lugar, a tradição diz que os sacerdotes, eles se certificavam de que as estradas que conduziam para as 6 cidades estivessem sempre ali em boas condições e havia nelas sinalizações erguidas para que o fugitivo fosse guiado, ok? Até chegar ali. Os rabinos, eles dizem que as portas dessas cidades nunca eram fechadas. E sabe o que isso nos remete? Isso nos remete a uma figura de Cristo. Sem dúvida, o caminho para a cidade está livre. As portas da salvação e para a salvação estão sempre abertas. Nós estamos sempre ali com acesso, sempre as portas estarão abertas para que você possa receber a Cristo, para que você possa se refugiar nele. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, porque o Senhor está de braços abertos para salvar, não está com os braços encolhidos, ok? Mas está sempre de braços abertos. O desejo do Senhor é salvar. O Senhor quer salvar o pecador. O Senhor quer salvar aquele que está perdido. O Senhor não tem prazer na morte daquele que ainda não se converteu a Ele. Como às vezes eu vejo crentes celebrando a morte de incrédulos, de ímpios. Nunca faça isso, querido, porque você vai na contramão do seu Deus. Ele quer salvar e você quer a morte dessa pessoa. O fato de você não gostar de alguém, que é normal, sabe, não te dá o direito para desejar a morte dessa pessoa, porque a morte dela é condenação eterna, e Deus fica triste. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Quando as pessoas dizem, foi para o inferno, Deus que mandou para o inferno, não, elas rejeitaram o Salvador. Essas pessoas foram para o inferno porque rejeitaram a Cristo, morreram em seus pecados, não reconheceram que tinham culpa e que precisavam do sangue de Cristo para ser purificado, para serem purificadas. Mas não é a vontade de Deus que alguém se perca, mas a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você pode dizer amém? Nunca celebre a morte de um ímpio, mas quando um irmão morrer, você não vai celebrar, mas você pode saber, ele está na glória. Porque a palavra diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus. Veja, quando morremos, o Senhor tem a nossa morte como preciosa. Mas quando o ímpio morre, o céu chora. Porque essa pessoa foi para o inferno e Jesus deu a vida por ela também. Só que ela rejeitou, ela não aceitou. Amém? O Senhor morreu por todos, mas nem todos vão ser salvos, porque nem todos vão reconhecer esse presente e esse sacrifício. Em terceiro lugar, o assassino deveria ir imediatamente para a cidade de refúgio mais próxima. Então o assassino, ele tinha direito de entrar em uma dessas cidades e ninguém podia proibi-lo. Então, uma vez que ele cometeu ali esse crime, o homicídio, né, que foi involuntário, ele precisava encontrar rapidamente essa cidade de refúgio. Mas sempre tinha uma cidade de refúgio próxima, como você já entendeu. Então, uma vez que ele adentrava essa cidade, ele não podia ser impedido, ok? E ali agora ele estava protegido. Ninguém ia entregá-lo ali para os vingadores, né? Ou o vingador do sangue, que normalmente é o familiar, é o parente, né? Chegou ali, a pessoa não pode. Mas se pegar ele fora da cidade, ele pode ser morto. E aquela pessoa não vai ter culpa alguma por fazer aquilo, por matar aquela pessoa voluntariamente, deliberadamente, mas ela estará livre do sangue daquela pessoa, porque ela não estava na cidade de refúgio. Isso não é precioso? Você pode não, às vezes você não percebe, mas é assim que é o homem fora de Cristo. Ele está vulnerável e a qualquer momento ele pode morrer. E se ele morrer, é morte eterna. Mas se ele entrar na cidade de refúgio, ele estará guardado, protegido. Amém? Por isso todo homem precisa entrar na essa refúgio. Agora, por outro lado, os familiares da vítima tinham o direito de matar, como eu já falei, esse assassino. Enquanto essa pessoa não estivesse dentro de uma cidade de refúgio, antes dela entrar ali, ela podia ser atacada e ficaria tudo certo, não haveria nenhuma cobrança para aquele que ali se vingou. Em quinto lugar, o assassino deveria também permanecer dentro dessa cidade, né? Se ele saísse para fora dos limites, correria o risco, né, de que um parente dessa vítima estivesse esperando ali ele para matá-lo. Então, de maneira geral,
essas cidades, elas representam a graça de Deus ao pecador. Isso é algo extraordinário. Porque, você sabe, o salário do pecado é a morte. Todos os homens são pecadores e merecem morrer. Quando nós estávamos ali no mundo, pecávamos sem perceber. Ficávamos em paz com o pecado. Era assim ou não era? Talvez você nasceu num berço cristão. Eu não tive esse privilégio. Queria ter nascido num berço cristão, mas não nasci. Então até os meus 14 anos, todo pecado que eu cometia, eu ficava em paz e estava tudo certo. Por quê? Porque eu não tinha o Senhor. Eu não conhecia a Cristo. Eu não conhecia a palavra. Então eu cometia pecados, mas eu não... Para mim aquilo era normal. Todo mundo faz isso. Todo mundo peca, todo mundo... Eu não usava essa expressão, todo mundo peca. Mas para mim era normal. E assim é para todo homem sem Deus. Você já viu até coisas gravíssimas. Por mais que as pessoas reconheçam que é errado, o ímpio, ele acha normal. O mundo é normal o marido trair a esposa. Fala, eu cansei de ouvir homens dizendo, todo homem faz isso. Eu vi esses dias um personal na academia. Ele casado, e aí um outro personal falou, cara, você tem que parar de ficar traindo a sua esposa, ficar com essa safadeza, você fica, ele usou o termo lá, seduzindo, abusando, aliciando as suas alunas. Aí ele falou assim, personal que não pega as suas alunas, não é personal. Tem que ser assim, mas se é casado, não importa, isso é, homem faz isso. Olha a mentalidade do cidadão. É uma mentalidade embotada, é alguém caído, sem Deus. Pensa assim, aí você acha, não pastor, é um cara que pensa assim, não é não, milhares. Eu quando trabalhava numa empresa de marketing e viajando, era muito comum, chegávamos na cidade, hospedávamos, éramos hospedados nos hotéis, chegava um momento ali, fora de expediente, eles saíam e iam, a maioria deles iam para o prostíbulo, para a zona, os nomes mais tranquilos para ser usado. Quantas vezes eu falava, vamos João, vamos. Eu tinha 18 para 19 anos, eu era noivo, falei, capaz rapaz, isso aí é coisa do inferno, falava assim. E ele, vamos amarrar você e vamos levar você amarrado, eu quero ver se você chegar lá na hora, você vai correr. E ficava com essa conversa. Então veja, coisa de todos casados, não tinha um homem solteiro, todos, eu era o único que estava noivo, todos eram homens mais velhos e casados, tinham filhos. Quantas vezes eu falava, cara, você está destruindo a sua família. Eu falava, minha esposa nem sabe, não tem como destruir. Não tem mentalidade de que tem demônios, tem espíritos que estão ali agindo. E aquela família mais cedo ou mais tarde vai ser destruída sim. O divórcio vai chegar, o problema vai, porque aquilo que está em oculto vai vir à tona. Por que essas pessoas pensam assim? Porque não estão em Cristo. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Veja, por isso é importante nós entendermos, todos nós, quando não conhecemos a Cristo, pecávamos e achávamos tudo aquilo normal. Mas depois que você tem consciência, a sua consciência agora está funcionando, porque agora você recebeu o Espírito Santo. O seu espírito agora está ativo. Agora você discerne, agora você teme ao Senhor. E você já não anda mais segundo os padrões do mundo. Por quê? Porque houve uma metanoia, uma mudança de mente. Padrões foram mudados. É como se um reset fosse dado. E você foi levado agora ao padrão original, antes da queda. Ainda que você está sujeito a errar e a pecar, e nós erramos e pecamos, mas você está sempre ali ciente, isso aqui não é de Deus, não é próprio para alguém que nasceu de novo, alguém que está na presença do Senhor. Então quando alguém cometia um crime involuntariamente, a descrição que está aqui no livro de Números é a seguinte: 2 pessoas vão rachar lenha, enquanto uma corta o ferro, o machado sai do cabo e atinge o amigo e ele morre. Veja,
foi involuntário, foi um acidente. Essa pessoa não tinha intenção de matar, mas mesmo assim, a lei determinava olho por olho, dente por dente, vida por vida. Qualquer parente podia matar aquela pessoa, se ela não fosse para uma cidade de refúgio. Ela tinha que ir, mesmo que foi daquela maneira. Amém? Então o Senhor, Ele proveu esse escape, para que as pessoas pudessem encontrar salvação. E você pensa que é simplesmente essa questão da época, da tradição, mas tudo isso aponta para algo muito mais profundo, muito mais poderoso, que é Cristo, que é o Salvador. Todos têm esse escape, todos podem encontrar esse refúgio, que é o Senhor Jesus. E essa é a nossa vida, pregar o Evangelho e levar as pessoas a conhecer esse refúgio. Talvez você pergunte: pastor, se a cidade de refúgio era somente para quem pecou sem intenção, como ela pode se aplicar a nós, se muitos dos pecados que cometemos são voluntários? Eita, aí pegou, né? Agora nós somos crentes, conhecemos ao Senhor, e os nossos pecados, você vai falar: pastor, você está se contradizendo, deixa eu te explicar. Eu vou te explicar. Hoje, para nós não existe pecado, como diz, involuntário. Todos os pecados são deliberados. Você peca sempre deliberadamente. Todos. E aí é aqui que entra a graça. É aqui que entra a maravilhosa graça do Senhor. E não foi eu que não é uma interpretação minha. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus que declarou. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Preste atenção, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque na cruz o Senhor Jesus colocou todos os nossos pecados na categoria de não intencionais, de involuntário. Isso não é fascinante? Ainda que todos nós pecamos deliberadamente, pela graça, o Senhor nos colocou na categoria de pecado não intencional. Pastor, mas não, pastor, perigoso demais esse negócio. Preste atenção, seja honesto. Se qualquer um desses, se Deus tratasse diferente, não tinha um aqui que escapava. Não tem um no mundo que escape. O único que pisou nessa terra que escaparia chama-se Jesus Cristo. Nele não havia pecado e ele não cometeu pecado. Paulo diz isso, João diz isso, Pedro diz isso. Os três principais apóstolos falam que em Cristo não havia pecado. Ele nunca pecou. Se ele tivesse pecado, ele não tinha ressuscitado. Ele só ressuscitou, sabe por quê? Porque nele não havia pecado. A morte não pode deter aquele que não tem pecado. A morte só pode vir sobre quem tem pecado. Você está entendendo? Por que essa carne aqui morre? Por causa do pecado. Mas veja, ainda que nós venhamos morrer, a palavra diz, nós vamos viver eternamente. Essa carne será glorificada. Por quê? A morte não tem mais poder sobre nós, porque nós somos tidos como sem pecado. Por quê, pastor? Porque a gente nunca mais vai pecar? Não, porque nós estamos em Cristo. Ele é a nossa cidade, refúgio. Você está conseguindo me entender? Amém? Se o refúgio fosse apenas para os não intencionais, acredite, ninguém, querido, ninguém poderia achar refúgio em Jesus. Agora, o refúgio é para todos nós temos acesso. Olha lá o que o apóstolo Pedro disse a respeito dos judeus que mataram a Jesus. Atos 3,17, dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Uau, Pedro também está dizendo que o pecado dos judeus foi por ignorância. Mas você
você lê a crucificação, você vê aqueles caras cuspindo, mandando crucificar, chamando ele de malfeitor, falando que ele é um herege, que ele blasfema. Mas Pedro está dizendo, tudo aquilo foi feito por ignorância. Que o pecado foi involuntário. Veja, todos nós somos colocados na mesma condição, na condição de pecadores involuntários. Todos nós temos acesso à cidade de refúgio, que é Jesus. É motivo de você dar aleluia. Senão você não ia escapar, querido. Oh, eu fico olhando, é tão interessante, eu olho às vezes para irmãos que se acham santos demais. Que eles falam, não, eu sou salvo porque eu sou santo. Ele acha que ele é santo por ele. Entendeu? Não, porque eu me policio. Eu falo, lê do engano. Enquanto você continuar de jeito, a graça não pode ser derramada sobre você. O céu se fecha para você. Tudo para você vai ser com muito esforço, muito suor, lágrimas e sangue. Porque esse não é o caminho. O céu não atende pessoas que se julgam justas. O céu só atende pessoas que reconhecem que eram pecadoras, mas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Esses valorizam a cruz, esses reconhecem o sacrifício de Jesus. Sabe o que é maravilhoso? Uma vez que o homicida entrava ali naquela cidade, o vingador não podia mais tocar nela. Preste atenção, você já entrou na cidade de refúgio, que é Cristo. O vingador não pode mais tocar em você. Ele não pode. Ele pode se levantar, ele pode esbravejar, ele pode te intimidar, mas ele não pode tocar em você. Porque você já está na cidade de refúgio. Isso é maravilhoso. Às vezes você pensa que as lutas que você enfrenta é o diabo tocando em você. Não é o diabo tocando em você. É só os levantes dele. É só as mentiras e os enganos dele. E nós caímos muitas das vezes. Mesmo que os modos operantes é sempre o mesmo, não muda. Mas ainda assim, muitos de nós caímos. Mas ele não pode mais tocar. Você precisa saber disso. Pare de ficar com medo do diabo, pare de ficar com medo do vingador. Ele não pode mais fazer nada com você porque você está em Cristo. Sabe o que é estar em Cristo? É estar nele, dentro dele. Quando você diz que o diabo toca em você, você diz que o diabo consegue ultrapassar essa barreira protetiva que é Cristo. Esse escudo, ele é o nosso escudo e o nosso broquel. Meu Deus, nós lemos tantos textos da Bíblia, mas quantas vezes ela fala, não, o diabo vai me pegar. Ah, eu estou com receio, vai com o diabo. Retaliação do diabo, não, que ele não pode te tocar. Ele não pode, você está em Cristo. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação, da angústia. Ele é com você. Que o Salmo 91 não seja apenas um salmo que você fica repetindo, ou às vezes quando não conhecia Cristo, mas é um salmo que muitas vezes muitos religiosos costumam deixar aberto, achando que dá proteção, como um amuleto da sorte. E aí você às vezes tem o Salmo 90, mas leia com revelação o Salmo 91. Você fala, meu Deus, como eu sou guardado, como eu sou protegido. O tempo todo o Senhor está cuidando de mim, aos seus anjos o Senhor dá ordem para que me guardem. Todo o tempo. Eu sou protegido, porque eu estou em Cristo. Ele é a minha cidade de refúgio. Todos os pecadores são convidados para entrarem nessa cidade de refúgio que é Cristo Jesus, para serem livrados das mãos do vingador. Então ele é esse nosso refúgio, e ele nos livra do juízo que há de vir sobre toda a terra. Você pode dizer amém? O juízo que virá sobre toda a terra não virá mais sobre os filhos, porque nós estamos em Cristo. Em segundo lugar, as cidades refúgios falam do tipo de vida que o Senhor tem para nós. Então, em primeiro lugar, fala da salvação de Cristo. Você entendeu? Você é salvo
por causa de Cristo. Ele é a sua cidade refúgio. Mas em segundo lugar, nós vamos ver essas cidades refúgio falando do tipo de vida que o Senhor tem para nós. Então, a quem pertenciam essas cidades refúgio? Aos sacerdotes e levitas. Naquele tempo eram eles que serviam a Deus de tempo integral. Hoje, preste atenção, todos nós fomos feitos sacerdotes. Cristo nos fez sacerdócio real. O autor de Hebreus diz claramente a respeito disso, Pedro fala a respeito disso. Então, para morar na cidade, naquela ocasião, naquela época, tinha que ser sacerdote. Mas olha que coisa impressionante, quando alguém cometia um crime, ele também ia morar na cidade de refúgio. Com quem? Com os sacerdotes e levitas. E aí sabe o que acontecia? Essa pessoa que cometeu o pecado, que cometeu o homicídio, agora ele vai passar a viver da mesma forma que os sacerdotes viviam. Eles se vestiam com o mesmo tipo de veste, de roupa, comiam a mesma comida e desfrutavam do mesmo ambiente. Deixa eu te dizer, o cara pecava e ele era promovido. Eu sei que você fala, que coisa, é que você não entendeu, você também era pecador, você foi promovido. Você não entendeu que você foi promovido, você merecia a morte, o que você recebeu? Vida abundante. Você merecia o inferno, o que você ganhou? Aí você olha e fala, como é que pode? Pecou e foi promovido. Como a gente costuma brincar, caiu para cima. Isso deixa as pessoas, os religiosos, o legalista, maluco. Fala, não é possível. Que loucura. Heresia. Pois é, eu fico imaginando Jesus. Você está falando para ele isso. Eu vou pregar, talvez nos próximos domingos, sobre Jesus, mas o Jesus que você talvez não conhece, porque o Jesus que é pregado pela maioria é um Jesus muito diferente do Jesus da palavra, da Bíblia. É um Jesus que não parece nem um pouquinho com o que os evangelhos descrevem, relatam. Então, olha como que era a vida dos sacerdotes nessas cidades refúgio. Primeiro, os sacerdotes moravam nas melhores cidades. Então, as cidades dos levitas, na sua maioria, ficavam nas montanhas. E eram as melhores cidades. Então, a pessoa que cometia o crime, no final, ela saía ganhando, porque as cidades dos levitas eram as melhores. Eram edificadas sobre os montes. Então, o pecador saía ganhando, porque as cidades levitas todas eram ricas. Você precisa, aí você lembre-se, você estava na miséria, você estava morto em seu pecado, em seus pecados e delitos. O Senhor te tirou do império das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. Prosperou, saiu da miséria. Você está entendendo? É isso que acontecia com aqueles criminosos quando chegavam na cidade de refúgio. Segundo lugar, os sacerdotes levitas vestiam apenas linho, que era a melhor roupa daquela época. O linho é uma grande invenção de Deus. Por quê? No calor ele é fresquinho e no frio ele aquece. Não é maravilhoso a mesma roupa para o calor e para o frio? Era um tecido fino, raro, nobre. E não sei se você sabe, nós também, a cada dia, estamos tecendo a nossa veste de linho finíssimo. Apocalipse diz, nós recebemos as vestes brancas, que fala da nossa salvação, mas nós, pela graça de Deus e o poder do Espírito, estamos tecendo a nossa veste de linho finíssimo. Que é, sabe para quê? Para participar das bodas.
sem essa veste, ninguém entra nas bodas do Cordeiro. Só os vencedores vão ter essa veste. E ela é tecida, o que significa? Atos diz, são os atos de justiça dos santos. Mas não é da nossa justiça, é da justiça de Cristo. Não é fascinante? Só os sacerdotes se vestiam assim. Mas agora, os homicidas, os pecadores, vestem dessa veste. Por quê? Porque entraram na cidade refúgio. Em terceiro lugar, os sacerdotes e levitas também adoravam a Deus e ministravam com música e instrumentos. Então, eu sei que é muito comum e erroneamente as pessoas dizendo que a equipe de louvor são os levitas. Não são. É porque os levitas eram habilidosos, ok? Nessa questão musical, tocar instrumentos, ok? Mas levita não é aquele que toca, aquele que canta, é aquele que serve de tempo integral naquela ocasião, ok? Tá bom? Então é muito como eu falo, eu sou levita do Senhor. Já pergunta por irmão, ele é guitarrista, ele fala assim, o que ele falou? Eu sou levita. Tá? Não, você é guitarrista. Você serve no louvor com talento, né? Mas é muito comum as pessoas terem esse entendimento, tá? Então, o que havia naquela cidade? Louvor, adoração, era uma cidade feliz. E aquele camarada que entrava ali, o homicida, ele desfrutava de tudo isso. Ele saiu de um ambiente ruim para um ambiente de alegria, de vida, onde adora o Senhor, como você e eu agora há pouco estávamos cantando ao Senhor, adorando, alegres, felizes, porque sabemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador. Em quarto lugar, os sacerdotes também comiam a melhor comida. O sacerdote só comia picanha. Oh, Jesus, as pessoas não comiam carne todos os dias naquela época. Elas comiam pão, trigo e grão. Se você for para Israel, Jerusalém, até hoje você vai ver. É terrível os irmãos brasileiros quando vai para lá, falam, nossa, mas sente falta de carne. Sente falta de uma proteína, porque praticamente tudo é pão e fruta. Então ali, eles comiam pão, grãos, mas a carne era muito raro. Ocasionalmente comiam carne. Os sacerdotes, porém, comiam a melhor carne todos os dias. Qual que é a melhor carne hoje? Imagina aí, o que? O ancho, picanha, né? Boizinho prematuro. Veja, eles comiam a melhor. E não era de vez em quando, só no final de semana. Por quê, pastor? Como que eles tinham essa carne toda? Porque as ofertas movidas e alçadas eram deles. Os levitas comiam do melhor porque eram dos sacerdotes dois tipos de ofertas: pacíficas e ofertas de gratidão, que eram chamadas também de ofertas movidas e ofertas alçadas. Por que tinha esse nome? Porque quando a pessoa vinha trazer essa oferta, o Senhor só aceitava duas partes: o peito e a coxa. Então o peito era a oferta movida, ela movia na horizontal. A coxa era a oferta ali alçada, que era alçada na vertical. O que você vê aqui? A cruz. Então, essa oferta, o que ela apontava? Ela falava que apontava para Cristo, para a cruz. Quando a pessoa entregava, ela estava ali fazendo uma oferta que representava o que Cristo faria na cruz, a sua morte, o seu sacrifício. Então, quando nós temos uma oferta movida e outra levantada, nós temos essa imagem, a imagem da cruz. E milhares de israelitas iam oferecer esse tipo de oferta todos os dias ao Senhor. Você imagina, todos os dias, essas ofertas eram oferecidas. Então, significa que os levitas e sacerdotes tinham carne todos os dias. Todos os dias. Eles comiam carne. Agora pensa, para ficar um pouquinho mais... Se você ainda não entendeu, não teve revelação, não teve luz da graça, você vai ficar também um pouco revoltado. O camarada acabou de ser preso, acabou de matar, e ele chega ali, todo dia ele vai comer picanha, ancho, todo dia ele vai comer carne. Claro que não é a picanha, porque você viu aqui é o peito,
e a coxa, porque tem uma representação. O peito e a coxa fala do amor de Deus, de Cristo, e a força dele representado pela coxa, que é o músculo mais forte do corpo humano, o maior músculo do corpo humano. Então fala do amor e da força. Então assim era a alimentação dos sacerdotes e levitas, e esses homicidas também se alimentavam dessa maneira. Veja, pastor, mas como que um cabra desse está errado, fez coisa errada, mesmo que involuntário, mas foi um delito, e ele é promovido dessa maneira? Por que ele ganhou esse direito? Simplesmente porque ele se declarou culpado. Preste atenção, todas as vezes que você reconhece que é culpado, ou melhor, quando nós reconhecemos que éramos culpados e merecíamos a morte eterna e o inferno, e clamamos pelo Salvador, nós ganhamos o direito de receber a salvação, a vida eterna. Por isso que só pode ser salvo aquele que reconhece. Se você não reconhecer que é pecador, que é culpado, você está dizendo que não precisa de um Salvador. Mas quando você reconhece, o que você clama? Você clama pelo quê? Por salvação, misericórdia. Eu preciso ser salvo. Então essa pessoa, ela reconhecia que era culpada, logo então ela podia acessar a cidade de refúgio e desfrutar de tudo que acontecia naquela cidade refúgio. Hoje nós comemos do amor e da força de Cristo, como eles comiam ali do peito e da coxa. Hoje nós temos acesso a toda a abundância do céu. Os levitas comiam do melhor da terra, e esse melhor da terra hoje está separado para mim e para você, que estamos em Cristo. Números 18, verso 11 e 12 diz: também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Que coisa! Porque perpétuo, mas hoje não tem mais. Levita, não, segundo a lei. Mas veja, por que vai ser assim? Porque é algo espiritual que não vai ter fim. Hoje nós, por estarmos em Cristo, acessamos essa bênção. E o texto segue: todo que estiver limpo na tua casa as comerá, todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Veja, isso é maravilhoso. É para você essa bênção, é para todos nós. Pode chegar um pastor ou um líder religioso e falar: isso aqui é para os pastores, isso aqui é para todo que nasceu de novo. Mas você vai ouvir e falar: não, isso aqui é para os sacerdotes. E quem que é sacerdote segundo a lei? Somente o sacerdote. Você não é sacerdote segundo a lei, mas segundo a nova aliança, todos nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes, profetas. Todos agora devem profetizar na nova aliança. Isso é maravilhoso. Um benefício que era só para alguns no Velho Testamento, na nova aliança é para todos os que nascem de novo. Se você é desse que defende, fala: eu sou a favor da inclusão, não tem ninguém mais inclusivo que o Senhor Jesus. A Bíblia, a palavra diz que nele não há acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Isso não é maravilhoso? Por isso que você foi salvo, por isso que eu fui salvo. Nós somos tão diferentes às vezes em muitas coisas, mas cada um de nós recebemos a mesma salvação, sem distinção. Todos esses benefícios é para mim e para você. Alguém aqui, não tem ninguém aqui que tem um pouquinho a mais, não, um pouquinho a mais, uma medidinha a mais para esse aqui. Para todos nós está ali disponível. Nós só precisamos crer e nos apropriar por fé. Você pode dizer amém? Então qual que é a única forma de participar da abundância dos levitas naquela ocasião? Era nascendo na família. Se você não nascesse na família, você nunca ia desfrutar disso aqui.
Mas uma vez que o culpado de morte se refugiava na cidade, ele comia a comida dos sacerdotes, ele bebia a bebida dos sacerdotes, ele desfrutava do mesmo lugar que o sacerdote vivia. Isso aqui é uma representação de hoje, na nova aliança. Você come o que o sacerdote come, você bebe o que o sacerdote bebe, você desfruta daquilo que o sacerdote desfruta. Por causa de Cristo. Porque nós estamos nele. Sabe, aquele que se refugiava, ele ficava na cidade até a morte. Nós lemos, ficava na cidade até a morte do sumo sacerdote daqueles dias. E aí vai ter mais uma questão agora que você vai... Ela passou agora mais uma. A primeira questão era o pecado involuntário. Mas já foi resolvido. O Senhor já colocou todos na categoria de pecados. Todos os nossos pecados estão na categoria de involuntário, de ignorância. Mas agora tem um problema ali no Velho Testamento. Por quê? Qual o problema? O sacerdote morria. Você imagina, você cometeu o crime. Você chegou bem no dia. Você chegou num dia, na mesma semana, o sumo sacerdote morria. O que isso significava? Você ia voltar para casa. Só com 4 dias, ou 5, ou 3, que você ficou na cidade de refúgio. Em outras palavras, vai morrer. O sacerdote morreu, você morre. Mas qual que é a grande bênção aqui? É que na nova aliança, preste atenção, o nosso sumo sacerdote não é como o sumo sacerdote do Velho Testamento. O nosso sumo sacerdote é Cristo. E Cristo não morre. Se Ele não morre, você estará sempre protegido. Você nunca será mandado embora da cidade de refúgio. Os criminosos, aqueles que cometiam, eles tinham que ir embora quando o sumo sacerdote morria. Só que o nosso sumo sacerdote não morre. Ele é eterno. Então estaremos sempre protegidos, sempre guardados. Você pode dizer aleluia para isso? Camarada, acabou de chegar, o sumo sacerdote morreu. O vingador estava lá na porta esperando. Ele ouviu a notícia, morreu o sumo sacerdote. O que os vingadores iam fazer? Iam todos para a porta. Hoje é o dia da soltura desses camaradas. Hoje a gente vai enfiar a faca neles. E nada pode ser feito contra nós. Porque nós temos o direito. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Era a lei. Graças a Deus que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O vingador está aí fora, querendo te matar. Mas ele não pode, porque Cristo não morre. Enquanto Cristo está vivo, você vive também com Ele eternamente. Aleluia! Hebreus 6,16 diz, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para sempre. Por que para sempre? Porque Ele não morre, porque Ele é eterno. A morte segurou ali por 3 dias, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Tomou a chave das mãos do diabo, do inferno, sabe, ressuscitou, e hoje Ele está vivo à destra de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus, e em breve Ele voltará para nos buscar. Então não fique mais com receio, com medo do vingador. O vingador não vai pegar você, ele não pode pegar você, nunca mais, porque assim está determinado. O nosso sumo sacerdote sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. E em terceiro e último lugar, as cidades refúgio falam da missão da igreja. Esse é um outro aspecto aqui alegórico das cidades refúgio, é que elas são uma representação da igreja local. Cada igreja local espalhada pelo mundo é uma cidade de refúgio, preste atenção. Aqui é uma cidade de refúgio, mas não é o prédio, não é a estrutura, é porque aqui a igreja se reúne. Quem que é a igreja? Você e eu, nós. Porque nós estamos aqui, isso aqui se torna uma cidade refúgio.
Porque nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o quê? A cabeça. Então, uma coisa, por exemplo, interessante, isso aqui, podemos aqui comparar com a embaixada. Uma embaixada. Só que essa aqui é a embaixada do céu. Ok? E o que nós podemos observar nas embaixadas? É que elas não vivem de acordo com o país onde elas estão, mas de acordo com a riqueza do país que elas representam. Então, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos, lá no Zimbábue, ele vive de acordo com a riqueza dos Estados Unidos. Não depende dos recursos do Zimbábue. Apesar de ser pobre, mas ele está lá, desfrutando da riqueza do seu país. Da mesma forma, eu e você somos essa embaixada. A igreja é a embaixada do céu. Então como que nós devemos viver? De acordo com a riqueza do reino dos céus. Pergunto para você, tem miséria no céu? Tem morte no céu? Tem doença no céu? Então, é assim que a gente tem que viver. A palavra diz, como o Senhor Jesus é, nós somos nessa terra. E aí se aplica mesmo. O Senhor tem doença, o Senhor é doente, o Senhor vive sob escassez, o Senhor vive ali com medo. Veja, tudo isso. Não, então, para mim, para você também não. Porque nós estamos nele. Ah, pastor, mas vez por outra, nós estamos no mundo caído. O que nos é afetado é essa carne caída. Mas ela vai ser glorificada. Essa carne é salva no futuro. O seu espírito já foi salvo no passado. A sua alma está sendo salva no presente. E o seu corpo, essa carne, vai ser glorificada no futuro. Nós vamos receber um novo corpo. Um corpo incorruptível. Esse é corrupto. Por isso ele ainda sofre. Por isso de vez em quando você gripa. De vez em quando você pega uma doença, um vírus. E alguns até são acometidos de doenças que eles vão morrer. Mas isso não significa que a vida acabou para você. Não, não. Está só pertinho de começar a sua eternidade. Sua vida na eternidade. Na glória. E vai chegar o momento que Cristo vem. E esse corpo que foi carcomido pelos bichos, pelos vermes, ele vai ser glorificado. Você vai ressuscitar e vai ganhar um novo corpo no dia que o Senhor vir, juntamente com os santos vencedores. Amém? Que vai ser ali no final da grande tribulação. Então veja, não fique preocupado, não fique chateado, porque em algum momento você está com esse físico debilitado. Simplesmente ore e fala: Senhor, eu sei, essa carne aqui não tem salvação para ela, mas enquanto eu estou aqui, Senhor, me dê saúde. Eu creio que o Senhor pode me curar, e o Senhor vai te curar. Seja lá qual for o seu problema. É um rim que você precisa? Senhor, me dá um rim. Senhor, restaura o meu rim. Senhor, o que mais? O que você precisa? Está com problema no sangue, problema nos ossos? Você tem um problema crônico nessa questão da sua imunidade? Eu não sei. Mas tudo isso o Senhor pode fazer. Por quê? Porque lá na cruz Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas pisaduras dEle, as chagas dEle, nós podemos acessar a cura. Nós somos sarados. E isso não é frase de efeito, não é coisa bonitinha, que você olha que lindo, algo poético. Não, é uma verdade. E está ali, você só precisa se apropriar por fé. Não tente merecer, porque você não merece. Simplesmente fala: Senhor, eu sou esse homicida, eu sou esse pecador, mas eu já fui perdoado, eu já fui lavado pelo teu sangue. Por isso, Senhor, hoje eu peço: me cura, me restaura o meu casamento, salva os meus filhos. Senhor, me abençoa financeiramente. E o Senhor vai te abençoar, porque você reconhece que não merece, que é pelo que Ele fez na cruz, que você pode receber todas essas bênçãos. Apenas vá para Ele. Ele é a sua cidade de refúgio. Não há escassez para aqueles que estão em Cristo, porque você está nessa embaixada do céu.
Você vive de acordo com a economia do céu. Pare de se preocupar com a alta do dólar. Pare de se preocupar com a economia do país. Pare de se preocupar com a política. Você não tem controle de nada disso. Apenas coloque a sua vida nas mãos do Senhor e fala: Senhor, do jeito que o Senhor me sustentou no governo de esquerda, o Senhor me sustenta no governo de direita, de centro. Eu sei que pode mudar o contexto, muda as coisas de acordo com o governo, mas você, o seu Deus não muda, Ele é o mesmo. O Deus que guarda num governo, guarda no outro. Você está entendendo? Então pare de se preocupar. Apenas descanse. Eu vejo irmãos perdem o sono, irmãos preocupados. Claro que nós queremos um governo mais justo possível. Estava assistindo lá aquela documentário lá do Bukele. Qual é o meu nome lá do país? Presidente Bukele. El Salvador. Era o país mais perigoso, mais violento. Estava assistindo e vendo os homicídios e falei, meu Deus, que coisa, como era terrível. Todas as crianças em escolas públicas eram aliciadas pelas gangues e se não fizessem parte daquilo, morriam brutalmente. E aí aquele presidente lá fez tudo aquilo que fez, você sabe, eu falei, meu Deus, eu sonho com aquilo no Brasil. Rapaz, que um Bukele apareça aqui. Mas veja, a minha esperança não está num Bukele brasileiro. Não, pode fazer isso, pode melhorar, sim, diminui a criminalidade, mas eu vou te dizer, você vai ter que continuar dependendo do Senhor do mesmo jeito. Vai precisar continuar dependendo do Senhor, temendo a Ele, é Ele que é o nosso refúgio, Ele é o nosso Salvador, dEle vem o nosso sustento. Pode acontecer o que for, querido. Você tem um Deus, você tem um Pai. E Ele vai cuidar de você. Seja lá qual for o regime político, qual for a condição do nosso país econômico, o Senhor é por nós. O Senhor é com cada um de nós, com as nossas casas, e vai nos sustentar, e assim será até o fim. Você pode dizer amém? É isso, a plenitude de Cristo está na igreja. É na igreja que você encontra a graça, é na igreja que você encontra os dons, é na igreja que você encontra a cura, a libertação, o enchimento do Espírito, a provisão, a glória de Deus. Acredite, somente na igreja nós encontramos tudo isso. Meu irmão, aqui é o lugar da presença de Deus. Nós precisamos ter o mesmo amor pela igreja que o Senhor Jesus tem. Ame a igreja. Quando você ama a igreja, você está dizendo, eu amo o corpo de Cristo. Eu sou pela igreja como Cristo é, porque se eu não sou pela igreja, eu sou contra Cristo. Ame a sua igreja. Eu posso dizer, eu sempre digo, se não fosse a igreja, eu não teria a vida abençoada que eu tenho. Porque através da igreja eu conheci a cabeça que é Cristo. Foi na igreja que me mostraram Jesus, que me ensinaram os princípios e valores da palavra. Eu aprendi a ser gente de verdade, homem de verdade, por causa da palavra que me foi apresentada. Porque os conceitos naturais e humanos, por melhores que sejam, não são sustentáveis. Então eu louvo a Deus pela igreja e por isso a minha vida é em função da igreja. Antes de ser pastor, eu já vivia ali em função da igreja, porque eu entendi, é o que vai ficar para sempre, é o que é eterno, tudo vai passar. Então tudo que eu faço, eu vou fazer em função da igreja. Eu quero ver a igreja avançando, eu quero ver a igreja prosperando, eu quero ver vidas sendo salvas, alcançadas a cada dia. Isso é possível através da igreja. Você é testemunha disso, a sua vida é outra, por causa da igreja. Se você se vê fora da igreja, talvez você ainda não teve revelação do que é a igreja e do que é ser igreja. Eu não consigo me ver fora da igreja. Não consigo. Eu fui estragado para esse mundo, e você também. Nós não servimos mais para esse mundo. Nós não servimos. Até para pecar você não presta mais.
Porque não é próprio mais, nós somos ovelhas. Nós não gostamos do pecado, temos aversão ao pecado, não gostamos de mentira, não gostamos de confusão, não gostamos de tudo aquilo que o diabo está por detrás. Por quê? Porque fomos feitos igreja, somos tabernáculo de Deus nessa terra. E não é esse prédio, volto a dizer, é você, sou eu, somos nós. Deixa eu acelerar e mostrar para você o significado de cada uma cidade. Na Bíblia nada é por acaso. Josué capítulo 20, verso 7 e verso 8, fala quais são os nomes das cidades. E isso é precioso, porque isso fala de uma verdade espiritual poderosa. A primeira cidade é Cádiz. Cádiz é Kadesh, que significa lugar santo ou justiça. Preste atenção, a igreja é um lugar de santidade, de glória. A igreja é o local do perdão imerecido, da misericórdia para o pecador, da graça superabundante. Aqui entra a pessoa que às vezes os outros olham torto e julgam e criticam. Aqui ela entra e não vai ser julgada e não vai ser criticada, mas ela vai ser amada. Ah, pastor, não é bem assim. Eu já vi pessoas aqui olhando torto para mim, porque eu uso um piercing, porque eu tenho uma tatuagem, tal. Esse irmão ainda não é maduro. Calma, é normal. É como uma criança, quando vê alguma coisa diferente, como que ele faz, a criança? Já viu? Eles não disfarçam. Se uma criança vê um camarada todo tatuado, ele olha e fala assim: mamãe, é ou não é? Quando o irmão ainda ele vê alguém diferente, que é diferente do que você é, na aparência física, e aí você é imaturo, você pega, olha lá o endemoniado, olha lá o monstro, olha lá o pecador, como se você fosse diferente só por causa de uma capa. Você está entendendo? Aqui não é lugar disso. Nós amamos a todos. Odiamos o pecado, mas amamos o pecador. Você não cantou isso hoje? Que seja uma verdade na sua vida. Isso é igreja. Nós não somos uma igreja para trazer condenação sobre os pecadores, mas é para trazer e mostrar para eles o amor de Deus, porque o que leva ao arrependimento é a bondade do Senhor. Eles precisam conhecer o amor de Deus, eles vão se arrepender e abandonar a prática do pecado. Estou falando de pecado, não estou falando de aparência, tá bom? Que às vezes você já julga aí, o camarada com brinca, é pecado, o camarada com para com essa conversa. Você não é juiz. Então a igreja é o lugar daqueles que foram justificados pela fé. Você foi declarado inocente, nada consta na sua ficha. Sabe, aquele refugiado chegava cheio de culpa no cartório, no SPC, no Serasa, ficha criminal, mas na cidade de refúgio ninguém mais lembrava a sua culpa. Já basta o diabo para ficar na cabeça do cara o tempo todo. Ele é o acusador. Nós não somos acusadores, nós estamos aqui para lembrar o quanto essa pessoa é amada por Jesus. Lembre ela todos os dias disso, porque é isso que vai salvá-la, isso que vai libertá-la do pecado. Você pode dizer amém? Segunda cidade é Siquém, é um refúgio para o cansado. A palavra Siquém significa costas ou ombro. Isaías capítulo 9, verso 6 diz que o governo está sobre o ombro do Senhor. Olha lá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? É isso, é um refúgio para o cansado. O Senhor é o nosso refúgio, nós nele encontramos descanso. Mas a prioridade do Senhor mesmo, eu vou te dizer, Ele faz isso, mas a prioridade dele é carregar as ovelhas. Na parábola da ovelha perdida em Lucas 15, quando o Senhor encontra a ovelha, Ele a coloca nos ombros e a leva de volta ao aprisco. Jesus é aquele que coloca você nos ombros, querido, para levar você de volta para casa. A igreja é esse lugar do aprisco, onde aquele que tem o governo sobre os ombros está buscando as ovelhas perdidas. Você pode dizer amém? Terceira cidade de refúgio é Hebrom. Hebrom é um abrigo para o desabrigado. A palavra Hebrom significa associação ou comunhão. Preste atenção. Hebreu era cercada de vinhedos e olivais. Também a água ali era abundante. É assim que é a igreja. É o lugar da comunhão, da família com o Pai. É o lugar onde desfrutamos da plenitude da riqueza de Cristo. A igreja local é o lugar de comunhão com os irmãos, é o lugar onde você se sente em casa,
Ô meu irmão, você precisa se sentir assim aqui. Você não pode se sentir mal aqui, porque esse povo aqui é acolhedor. É um povo amoroso. Pensa, a igreja amorosa é essa. Nós somos esse povo, nós somos essa igreja. Quando eu vejo alguém fazendo diferente, eu falo, irmão, não é assim. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, sabe, é diferente. Ele é amor. Ele expressa amor, cuidado. Então a igreja é o lugar onde temos comunhão, não apenas com o Pai, mas onde temos também comunhão uns com os outros. Você pode dizer amém? Eu vou te falar, eu tenho que me cuidar muito na igreja para não ficar gordo, porque é comunhão o tempo inteiro. Toda semana tem churrasco, toda semana tem festa, é desse jeito. E eu falo, meu Deus, é multiplicação de célula, é casamento, é festa de casamento, e o tempo todo é o aniversário. E desculpa, às vezes você não tem esse privilégio, normalmente eu sou chamado para tudo. Aí eu me esforço para comer um churrasco, me esforço para comer uns brigadeirinhos. Fala, ai, que luta, viu? É lugar da comunhão, essa é a igreja. Fala, Jesus, não tem lugar melhor para viver, é a cidade de refúgio. Eu como o que os levitas, os sacerdotes comiam, eu como do melhor dessa terra, aleluia. Isso é você também. Quarta cidade, Bezer, ou Bezer, é centro de acolhimento para os fracos. Não é maravilhoso? A palavra é tudo, nada está por acaso. É que quando você lê, só você vê Bezer. Bezer, você não vai pesquisar no original, você não vai pesquisar, estudar, porque você vai, deixa o pastor faz isso, ele depois explica lá. Começa a fazer isso, você vai crescer mais, você vai ser mais abençoado. A palavra vai encaixando, vai fazendo mais sentido para você. Então, Bezer significa castelo ou fortaleza secreta. Assim a igreja é um lugar de refúgio e proteção. Contra quem? Contra o diabo. É exatamente como uma cidade de refúgio. Então no meio do deserto ali tinha uma cidade cercada por nada. Só que ninguém podia invadi-la. Por quê? Porque ali é lugar de proteção, é castelo forte, é lugar protegido, guardado pelo Senhor. É assim a igreja, lugar de refúgio, um castelo forte para aquele que busca abrigo. Eu vou dizer para você, é assim que eu me sinto. Desde que eu comecei a participar da vida da igreja. Você precisa se sentir assim. Eu sei que uma hora ou outra uma confusãozinha vem, irmão fofoca, irmão fala do outro, aí você fala assim, não, igreja é fofoqueira. Eu pergunto para você, onde não tem fofoca? Na sua casa não tem fofoca? Lá no seu trabalho não tem fofoca? Lá em todas as instituições não tem fofoca? Mas não, a igreja não pode, os irmãos são todos santos, já estão com asas voando, já foram glorificados. Não foi, está todo mundo ainda com a carne aqui, ó, corrupta. Aí de vez em quando o irmão é linguarudo demais. Fala, segura a língua, irmão. Para com essa conversa, para de falar da vida do outro, vai cuidar da sua. Cuida do irmão no bom sentido, ajuda ele. Abençoa ele, mas não cuida da vida dele falando do casamento dele, da vida dele, dos problemas dele. Mas quando o irmão falar, lembre-se, isso aí está em todo lugar. Quando você for para outro lugar achando que lá vai ser diferente, vai ser igualzinho. Tá bom? Guarda isso. E assim nós podemos crescer e avançar. Eu fico tão chateado. Vou dizer, eu fico chateado, irmão, que sai da igreja, porque falaram da minha vida. Por que você não sai da faculdade porque falaram da sua vida? Por que você não sai do seu trabalho porque falaram da sua vida? Por que você não sai de dentro da sua casa porque falaram da sua vida? Mas porque na igreja falaram da sua vida? Vou sair dessa igreja. Toma vergonha. Só para a igreja você faz isso? Faz com as outras coisas, ou então não faz com nada. Seja maduro em todos os ambientes. Isso é coisa de gente madura. Você pode dizer amém? Aleluia. Ramote é a quinta cidade, significa altura. É isso a igreja, refúgio. Caminhamos nos lugares altos da terra. A igreja nunca é nos lugares baixos, é sempre nos lugares altos. Por quê? Porque o Senhor nos faz andar assim, dessa forma. Aqui nós estamos acima de todo principado e potestade. Você pode dizer amém? Aleluia. E se esta cidade
Golã, e a última, é um refúgio para os aflitos. Uau, tudo a ver, isso é a igreja descrita. Golã significa, olha agora, a sua prisão é sua alegria. Ou, feliz por ser um prisioneiro. Pera lá, ficou estranho esse negócio. Golã, o que significa? Sim, é isso que você ouviu. Significa feliz por ser um prisioneiro. Feliz por estar preso. Feliz porque eu estou na cidade de refúgio preso. Quais são os riscos de nós estarmos ali presos na cidade de refúgio? Os riscos são alguns. É o risco de comer o melhor dessa terra. É o risco de comer a melhor carne. De beber o melhor vinho. De ouvir música boa. É o risco de estar sempre protegido. Os moradores de Golã estavam felizes por estarem nessa prisão. Sabe o que as pessoas no mundo dizem? Que nós, a igreja, estamos numa prisão. Mas nós dizemos, se a prisão é estar cheio do Espírito, se isso é prisão, se é prisão ter os dons celestial, se é prisão ter unção, se é prisão comer o melhor dessa terra, eu nunca mais quero sair dessa prisão. Por isso eu sou feliz nessa prisão. Preste atenção, depois que o refugiado prova da vida dos sacerdotes, ele não se vê como prisioneiro, mas como alguém que foi abençoado. Você se sente prisioneiro? Mas nós somos servos, escravos de Cristo. Só que ele diz, foi para a liberdade que eu vos libertei. Hoje você pode dizer não para o pecado, não para o diabo. Hoje você pode, sabe, botar o diabo para correr, que você tem autoridade, porque você é livre. Amém? Esse é o quadro maravilhoso da igreja local. A igreja local é o instrumento mais poderoso de Deus na face dessa terra, meu irmão. O que a igreja faz, nenhuma ONG faz. O que a igreja promove, ninguém pode promover. Aqui nós liberamos a palavra. Aqui vidas são transformadas por meio da fé que elas empenham em Cristo Jesus. Oh, é aqui que você tem isso. E eu quero te dizer, como igreja, nós precisamos ser essa cidade de refúgio para muitos que estão sob sentença de morte, que estão fugindo do vingador. Oh, meu irmão, tem muita gente fugindo, vivendo uma vida bandida, se esquivando de um e de outro. Se você conhece pessoas assim, eu quero te dizer, convide essas pessoas para entrar na cidade de refúgio. Ajude a edificar a igreja, invista na igreja, ame a sua igreja. Aqui é o lugar onde comemos da comida sacerdotal. Aqui é o lugar que temos o melhor do azeite, a unção do Espírito. Aqui é o lugar onde somos cheios da presença de Deus. Cada vez que nos reunimos, se torna para nós aqui um refúgio. Você pode dizer amém? Que a partir de hoje, se você não era dessa forma, comece a ser, seja pela sua igreja. Ame a sua igreja. Ame a liderança dessa igreja, ame os irmãos. E não apenas ame, invista. Quem ama, investe. Investe, como eu invisto, pastor? Você investe liderando, você investe ajudando a cuidar de pessoas, você investe chamando pessoas para essa cidade de refúgio, você investe levando pessoas para o encontro, para o impacto, você investe trabalhando para formar discípulos, você investe quando a sua vida espiritual está aqui no cursão, no CTL, crescendo. Invista tudo aquilo que nós estamos fazendo. Tudo isso é para abençoar as famílias que aqui estão representadas. Aqui é cidade de refúgio porque nós estamos aqui, nós somos a igreja. Você pode dizer amém? Fique de pé aí onde você está. Aleluia. Alegre-se todos os dias que você está, sabe, no culto, na célula, no discipulado. Tenha alegria. Se você não tem tido alegria, fala: Senhor, me dá alegria de viver a vida da igreja, porque esse é o melhor lugar para se estar. Não tem lugar melhor. Eu falo para você hoje porque eu sou pastor, assim, antes de ser pastor de tempo integral, o Senhor já tinha me dado revelação disso. Assim como eu sei, muitos aqui têm, mas outros ainda precisam. Eu costumo dizer, os irmãos passam a semana inteira trabalhando, uma jornada de 8 horas,
E aí tem culto que às vezes dá uma espichadinha. O pastor aqui fala um pouquinho, às vezes, mais do que o horário permite. E a irmã fica assim, ó. Isso é gente que não tem prazer de estar na cidade de refúgio. Tem alegria. Fala, Senhor, me dá essa alegria. Você vai sair daqui, depois você vai jantar, você vai comer, vai descansar. Aí você vai ficar uma semana esperando para esse culto aqui. É só uma vezinha. Fica aqui comigo um pouquinho. Se eu passar um pouquinho, perdoa. Seja condescendente comigo. Pensa se o pastor ele está querendo me alimentar um pouquinho mais. Ele está achando que eu estou magrinho. Ele quer que eu fique um pouquinho mais forte. É por você, é para você crescer. Amém? Vamos cantar uma canção. Hoje estava muito ungido. Vamos, pode, o que você sentiu aí que é. Aleluia. Gosto de deixar o Espírito fluir. Deixa o Espírito fluir, Deus flui. Nós vamos encerrar cantando essa canção. Confiando em nosso Deus, Ele é a sua cidade de refúgio. e em seu eterno amor, Oh, nele estamos guardados. Aleluia. seremos abalados, Oh, o diabo não pode tocar em você. Cristo não pode ser abalado, por isso você também não pode. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a
nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, declare. E em não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, estamos em Ti, Senhor, e no Senhor somos inabaláveis. Não podemos ser abalados, porque estamos em Ti, somos como o Monte Sião. Oh, Senhor, permanecemos para sempre. Oh, não podemos ser abalados. Assim somos nós, porque nós estamos em Ti. Estamos apoiados no Teu amor, na Tua graça, no perdão dos nossos pecados que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por ser a nossa cidade refúgio. Em Ti nos refugiamos, em Ti estamos guardados e protegidos para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer amém? Aleluia! Você foi abençoado hoje? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o céu e bem forte diga graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho. Que a sua semana seja uma semana abundante, abençoada, e você esteja sempre ali no refúgio que é o Senhor. Que você jamais tire os olhos dele, mantenha os olhos firmes nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém, aleluia.